Fala, família, liga, Igor falando, Bitcoin subindo novamente no dia de hoje, pouco a pouco chegando perto da alta histórica. Novamente, será que dessa vez vai? Deixa seu like, ativa a notificação, família, dá essa moral pra liga, ó, não custa nada pra você, é só apertar o botão de like e ver se você já é inscrito, hein? Não vai dar mole. Aperta esse botão de inscrição também, família. Vamos que vamos. Então, Bitcoin acima de 107 mil dólares hoje, depois da semana passada ter alcançado ali 98, muita gente voltando a ter medo e o Bitcoin vai subindo pouco a pouco, sem chamar muita atenção, as pessoas até de certa forma desanimadas, achando que as coisas nunca vão acontecer. É sempre assim que funciona, não tem jeito. Como vocês sabem, minha expectativa é que o Bitcoin, nas próximas semanas, de forma mais clara, ainda nesse ciclo, alcance novas máximas históricas. Mas quando isso vai acontecer, Igor? Família, infelizmente, eu também não tenho bola de cristal. Ninguém sabe exatamente quando vai acontecer. Só que a gente consegue olhar para trás e ver que ciclicamente os topos finais do Bitcoin eles ocorrem sempre no segundo semestre do ano posterior do halving. Então, isso nos dá que, se a história voltar a se repetir, isso aconteceria em 2025, no segundo semestre. Então, eu vejo algumas possibilidades para a gente. Já fiz um vídeo falando sobre isso, vou dar uma atualizada mais para frente um pouco. Mas acredito que nós estamos vivendo claramente um ciclo mais homogêneo, como foi 2017, e vejo que julho e agosto podem ser meses positivos para o Bitcoin. O Bitcoin subir, setembro geralmente sempre é um mês ruim para o Bitcoin, dar uma corrigida e fazer seu topo final de outubro a dezembro. Ou a segunda opção seria o Bitcoin ficar nessa lateralidade infinita aqui, nessa chatidez aqui, muito chato, até outubro, e somente em outubro realmente deslanchar para fazer o seu topo final ali entre outubro e dezembro. De qualquer forma, se a história voltar a se repetir, o pior cenário, na minha visão, outubro, novembro, isso aqui tem que romper para fazer o topo final. Por mais que seja aí um ciclo que vai ficar aí tendo essa diretriz, sobe muito tempo lateralizando, sobe muito tempo lateralizando, sobe muito tempo lateralizando, o limite desse muito tempo, na minha visão, é outubro, novembro. Mas, mais uma vez, esse seria o pior cenário possível, né? Porque vejo também o Bitcoin alcançando novas máximas em julho, agosto, dando a corrigida em setembro, para deslanchar de vez em outubro. Vamos ver só o futuro dirá. O importante é nos mantermos firmes, porque ainda mais quem aguentou 2022, 2023, falta pouco. A grande verdade é que em 6 meses a gente vai ter essa resposta. Em 6 meses a gente vai ver, a história voltou a se repetir ou não voltou a se repetir. Dessa vez vai ser diferente? Só o futuro irá dizer. Por enquanto, não temos nenhum motivo para achar que será diferente. Ah, temos sim, porque as altcoins. Ah, família, tô cansado de falar sobre isso, hein? Volta alguns vídeos aí e vai ver aí minha opinião sobre isso. Porque nós temos que atualizar nesse vídeo coisas muito importantes que estão acontecendo todos os dias, coisas muito positivas têm acontecido para o mercado no geral, e isso só fortalece de que por que a história seria diferente? Está muito fácil de enxergar que o Bitcoin ele está muito forte. As coisas estão demorando a acontecer, mas os fundamentos eles se mantêm aí intacto. E a gente ainda pode ter um aditivo do que, vamos lá, a Fed pode cortar juros ainda em julho, se os acordos comerciais forem para frente nos Estados Unidos. A maioria dos bancos centrais ao redor do mundo já estão cortando juros no ritmo mais rápido desde 2008. Então, Jerome Powell disse que a gente pode sim, ele considera que a gente pode ter esse possível corte em julho, caso aí todos esses acordos comerciais, toda essa guerra comercial, se elas chegarem de repente em um desfecho. A grande questão é, nós teremos isso muito provavelmente acontecendo justamente no segundo semestre desse ano. Se não for em julho, for um pouco mais para frente, mas provavelmente isso vai acontecer ainda esse ano. Mas a gente nota que em julho, por enquanto, a maior probabilidade ainda é de manutenção. É óbvio que ainda faltam 34 dias para a próxima reunião do Fed, então isso pode aqui ser alterado completamente. Vamos ficar de olho aqui, porque a gente sabe que o Fed sempre segue aqui
esse indicador sempre segue aqui o que a maior parte do mercado está achando. É óbvio que isso aqui também é muitas vezes manipulado, né? Quando eles querem, não, a gente precisa cortar, solta aí alguma coisa falando, dá para alguém influente soltar alguma coisa que tem a informação que vai cortar, e aí isso aqui muda do dia para a noite. A gente teve ano passado, por sinal, um caso recente disso. Mas, enfim, vamos ficar de olho aqui então. A gente nota que por enquanto ainda teremos a manutenção, mas isso pode mudar, ainda falta muito tempo para acontecer. E ele também disse aqui, Jerome Powell, falando que os bancos dos Estados Unidos agora estão livres para prover serviços de Bitcoin e a indústria de criptomoeda. Então, isso aqui é uma notícia que vai passando despercebida, já vira normalidade. Mas isso aqui é um grande marco para a nossa indústria. A gente ter o presidente do Banco Central do maior país do mundo, o país economicamente mais forte do mundo, falando que agora os bancos eles estão livres aí para prover serviços de Bitcoin, criptomoeda. Olha onde o nosso mercado chegou. Nosso mercado já é uma realidade e é uma questão de tempo para que isso seja refletido no preço do Bitcoin, família. Botem isso na cabeça de vocês, é uma questão de tempo. A curto prazo pode não se mexer muito. Só que isso aqui é um marco muito importante para que o mercado se consolide, para que o Bitcoin vença uma guerra que a gente sabe que já venceu, né? Mas para que a indústria avance de forma mais rápida, para que as coisas aconteçam. Como você acha que vai estar esse mercado daqui a 8 anos, daqui a 12 anos? Qual o preço do Bitcoin você acha que vai estar aqui há 8 anos? Eu não tenho dúvida que estará muito acima do valor atual. Enquanto tudo isso está acontecendo, baleias seguem sua acumulação. A gente nota que praticamente desde 2024, se a gente pegar a média mensal, é sempre de acumulação. Lembrando, aqui a gente tem uma média, um percentual mensal, não significa que está comprando todo dia um pouquinho. Na média mensal dos últimos 30 dias, a gente nota que a esteira geral de baleias está sempre subindo. Assim como os holders de longo prazo também já estão aí na média dos últimos 30 dias, voltando a acumular em uma acumulação agressiva. Então, toda essa realização de lucro que ocorreu em novembro, quando o Bitcoin ele sai ali, ele bate ao time high do ciclo passado, chega a uma nova all time high em US$ 110 mil, e é normal que sempre que isso aconteça, holders de longo prazo comecem a vender, isso aconteceu de novo, e vai acontecer quando o Bitcoin romper essa all-time high, for para 120, 130, 140, esse grupo vai voltar a vender, é normal, eles sempre realizam lucro para recomprar em bear market, mas é interessante ver que, então, esse grupo volta à sua acumulação, que é o grupo mais importante para a gente estar de olho, quem enxerga valor no Bitcoin, holders de longo prazo. E a gente nota também um comportamento de alavancagem muito interessante, porque se lá em novembro e dezembro, em US$ 110 mil, o mercado estava eufórico, muito alavancado, significando aqui essas barras verdes que vocês notam, olha como a gente está agora. A gente está tendo até dias negativos, indicando que tem dias que até a maior parte do mercado está se alavancando em venda e não em compra. Então o mercado ele vai subindo, o Bitcoin. Cara, o Bitcoin está aí a 5%, a 4% da alta histórica. E a gente está vendo dias de alavancagem negativa. Então é um cenário que ele já foi limpado. Esses 6 meses, essa zona de acumulação eterna, ela serve muito para dar uma limpada geral no mercado, tirar a euforia. Os bitcoins vão trocando de mãos para as coisas novamente conseguirem acontecer, para o preço novamente conseguir subir. E outra notícia muito importante que aconteceu, muita gente nem ligando para essa notícia, eu não estou vendo assim também muitos holofotes numa coisa muito importante que aconteceu, que é o Texas está se preparando para uma compra de 10 milhões em Bitcoin após o governador sancionar projeto de lei para a reserva estadual. Então a gente sabe que vários estados nos Estados Unidos, eles têm um poder de compra muito significativo, maior do que vários países do mundo. Se a gente pegar o Texas, que é economicamente o estado mais forte, se não me engano, dos Estados Unidos, ele tem aí um PIB, um PIB per capita, se eu não me engano, de sétimo, oitavo país do mundo, se ele fosse um país. Então, é muito significativo também a gente ver quando essas leis estaduais elas são aprovadas para a reserva de Bitcoin, muito mais às vezes do que um país ali, um país que não representa muito no mundo, um país que não é economicamente tão forte. E isso vai acontecendo em sequência, em cascata. Quantos estados a gente sabe que estão em aberto, estão em processo para que essa reserva de Bitcoin seja feita? O Texas é o primeiro que vai estar se preparando para comprar de fato. Só 10 bilhões
aspas, só, né, entre aspas, 10 bilhões de dólares hoje, sim, mas é o início de algo muito significativo. Um país, mais uma vez, entre aspas, um país economicamente muito relevante, um estado que representa a economia muito relevante se comparado a países, finalmente foi aprovado e vai comprar de fato. Se eu não me engano, é o terceiro estado nos Estados Unidos que isso já foi aprovado, só que os outros dois, que foi Arizona e o outro não me recordo agora, mas são dois estados que foi aprovado, mas, não, para eles podem apreender bitcoins e isso vai ser mantido em reserva. Então, não é que eles estão aprovados e vão começar a comprar bitcoin agora, não. O primeiro que de fato isso aconteceu foi o Texas. Então, botem isso na cabeça de vocês, porque olhando para trás, é sempre mais fácil a gente enxergar, né? Não parece tão óbvio que era para ter comprado Bitcoin em 2017, em 2018, em 2019. Então, bota o seu eu daqui a 8 anos, daqui a 10 anos. Cara, eu não tenho dúvida que você vai olhar para trás e você vai ver, cara, como era tão óbvio que 2024 e 2025 era uma oportunidade única de compra para o Bitcoin. Olha tudo que estava acontecendo no mundo, como as pessoas não enxergaram que era tão óbvio estar comprando Bitcoin naquele momento. Eu não tenho dúvida que é isso que vai ser falado daqui a 8, 12 anos, mas mais uma vez, olhando para trás é sempre mais fácil. Beleza, família? Deixa esse like, ativa a notificação. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos ótimo dia. Até amanhã.